um livro em 5 minutos. Trópico da Violência é um livro sobre uma ilha específica, a ilha de Mayotte, não tenho certeza como se fala, me desculpe, que é em um território francês, é uma ilha bem pequena, e a gente tem vários personagens narrando essa história, tá? E uma das coisas que eu mais acho interessante é que esse livro, ele tem, assim, ele é indicado como sendo extremamente peculiar, particular desse local, mas na verdade ele descreve muitos locais que se refere basicamente à comunidade. E aqui, na verdade, eu acho que tem uma questão muito específica que se refere muito que esse grupo precário, ele é basicamente formado de crianças. Então, a gente tem, tipo, essas crianças, uma criança liderando ali, aquilo ali, então é tudo assim muito... Ele tem a sua particularidade, né? Mas também descreve muitas coisas de muitos lugares diferentes. Inclusive até no próprio livro tem isso em dado momento. Mas a gente acompanha basicamente um rapazinho que ele foi adotado por uma moça e quando essa moça... Só que assim, ele passou muito tempo sem saber disso, tá? E lá ocorrem muitas migrações que não são legais, né? E, enfim, a situação dele foi nesse sentido. E essa moça não contou para ele desde sempre. Ela contou quando ele era mais velho e tudo, então ele... A sensação que eu tenho é que ele teve essa ideia de deslocamento da própria pessoa que ele é e quem ele poderia ser e quem ele teria sido não fosse ela, sabe? Mas, enfim, daí quando essa moça ela vai de arrasta, causas naturais, tá? Ele toma uma série de decisões péssimas, mas ele é uma pessoa de 14, 15 anos, tá? Então, existe alguma possibilidade de fazer algum sentido para ele, apesar de não fazer nenhum sentido. Então ele pega, ao invés de ligar para uma ajuda, alguma coisa, não, ele pega e foge da casa, vai para essa comunidade periférica, né, e lá ele passa a conhecer diversas pessoas, e enfim, mas ele sempre foi diferente, porque ele foi criado de uma forma diferente, e ele conheceu a vida de uma forma diferente. E, enfim, daí a gente acompanha o decorrer principalmente desse finalzinho da vida dele, porque ele acaba escolhendo levar de arrasta o chefão, que também é um adolescente, né? Então, ele passou, assim, esse chefão, ele fez coisas absurdas com esse rapazinho, né, com o Mo. Então, ele acaba escolhendo levar esse chefão de arrasta. E, enfim, só que ele faz isso e ele vai direto para uma delegacia e se entrega e tudo, porque, tipo assim, ele fez aquilo para se livrar daquele homem, daquele menino, sabe? E daí o que acaba acontecendo é que, ao descobrirem isso, né, tipo, a comunidade, ao descobrir isso, e principalmente por serem várias crianças que olham por esse rapaz, principalmente por serem crianças que sempre tiveram esse chefão como um grande exemplo, eles acabam se direcionando para levar o Mo de arrasta. Então aí ele pega e pula no oceano e segue o fluxo do oceano. Mas, enfim, o que eu mais gostei nesse livro é que ele traz as questões, assim, que são bem do local, né, tipo, algumas coisas bem culturais do local. Na verdade, assim, não é só do local, mas, tipo, tem alguns outros lugares, alguns outros livros que eu já vi algumas similaridades. E uma outra coisa é que ele traz vozes das pessoas que já foram de arrasto, então a gente tem essa perspectiva, como aquelas pessoas estando ali, mas não estando 100% ali. Eu achei muito interessante. Eu gostei desse livro, apesar de ter algumas coisas assim que eu fiquei meio